Olá pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo semestre. Bom, gente, o tempo tá voando, né? O ano já tá aí mais da metade, né? E por conta também de tanta coisa que anda acontecendo, a gente acaba vendo as coisas de uma maneira muito rápida, né? E assim, eu espero que esse segundo semestre seja um pouco diferente em alguns aspectos, né? Porque eu vi que vocês acabaram, né? Não todos, né? Mas alguns acabaram perdendo aquele ímpeto, né? De estudar em casa. Eu sei que realmente é difícil, que é um momento atípico, que nós não estávamos nem um pouco preparados, mas infelizmente a gente tem que se adaptar. Então, se você ainda é um pouco desmotivado, cabisbaixo, foca no presente. Tenta vencer um dia de cada vez, porque se você focar no longo prazo, vai ficar bem mais difícil. Gente, nessa primeira aula, eu sempre gosto de fazer uma coisa após as provas, que é corrigir a prova com vocês, comentando todas as questões, porque eu acho que isso traz uma visão diferente para vocês, e querendo ou não, no futuro de vocês, o conhecimento que vocês estão acumulando agora, ele vai ser comprovado em forma de questões. Um Enem é em forma de questões, um vestibular ou outro qualquer é em forma de questões, um concurso é em forma de questões, então é em cima delas que a gente deve trabalhar. Então por isso eu sempre gosto de trazer a resolução para que vocês tenham uma mentalidade um pouco diferente da que, por exemplo, eu tinha quando eu estava no ensino médio, que não tinha tanto isso, de que realmente trabalhar essas questões é tão importante quanto estudar o conteúdo. Então eu vou trazer a resolução, vou até não ser muito... Não vamos prolongar muito aqui para a aula não ficar muito grande, né? Vai ver que quando a aula fica mais de 15 minutos, vocês não assistem nem todo. Aí eu vou ser rapidinho aqui para vocês não terem tanta dificuldade de assistir a aula inteira, né? Porque eu sei que às vezes é um pouquinho difícil para alguns. Bom, gente, na primeira questão, não é a mesma primeira questão para todo mundo, né? Porque está embaralhado, mas para mim caiu essa aqui, ó. A arte existe porque a vida não basta. Essa frase, deixa eu até baixar aqui, essa frase é muito interessante, tem no livro de vocês, eu gosto muito dela, porque ela traz um extrato ali do que realmente significa arte para algumas pessoas, né? E o que significaria para todo mundo, se a gente tivesse realmente essa mesma visão. Que ela existe porque a vida em si sozinha não se basta para que a gente esteja satisfeito. Então vamos para a questão. Essa frase nos faz refletir sobre a importância que os movimentos artísticos têm na nossa vida, pois, segundo o autor, traz sentido à vida. Dito isso, podemos falar sobre a experiência artística que todos temos, deixa eu até subir aqui, todos temos, e como ela pode nos influenciar. Marque a alternativa correta. Aqui falou sobre experiência artística, no quesito de dizer se é importante, se não é, se faz diferença, se não faz. Então aqui, ó, temos algumas alternativas. Primeira alternativa, ter alguma experiência com arte tem sim sua importância, porém não impossibilita de ter uma visão clara de uma obra, sobre o que uma obra quer passar, sem essa experiência. Gente, de cara, nós já... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Já caímos na questão correta, né? Perfeita a definição do que a experiência significa. Que ela é importante, entretanto não é indispensável. Você não precisa ter experiência com, sei lá, uma arte que trata de drama, você não precisa ter experiência naquela área para entender que aquela arte está falando daquilo. Então, ela é interessante, sim, mas não precisa estar sempre conosco. Ela é um pouquinho indispensável. Então, a primeira alternativa, quem marcou na prova, se deu bem, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras, né? NDA, né? Não é só para colocar aqui mesmo. Próxima alternativa. A junção de experiência e prática seria o mais ideal para tal fato. Entretanto, ela é impossível. Muita gente leu só o início da questão e já... Opa, é essa aqui. Cuidado. Vá na questão com calma. Leia toda a alternativa para depois você chegar à sua conclusão. Senão você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Próxima alternativa. Essa aqui também não é, né? Próxima alternativa. Sem uma bagagem artística prévia, é impossível sentir o que a obra quer nos passar. Se a primeira alternativa diz que é possível, essa aqui é o oposto, né? Então não faz sentido as duas estarem corretas se uma é o oposto da outra. Na maioria das vezes, próxima alternativa, né? Na maioria das vezes,
ser portador dessa experiência vai mais atrapalhar do que ajudar? Não, né? Não faz sentido, né? Então, dito isso, próxima questão. Próxima questão que caiu para mim foi a seguinte questão. Das intervenções... gente, tem algumas questões que são feitas por vocês, né? Eu recebi alguns questionamentos, né, de algumas questões. Essa questão é isso, essa questão é aquilo. Mas foram as questões que foram elaboradas por os próprios alunos e eu adaptei, tá aí o nome de questão adaptada, e coloquei na disciplina. Para que eu fiz isso? Na disciplina não, na prova, né? Para que eu fiz isso? Para que vocês participem desse processo de elaboração e com isso ajude a vocês fixar um pouco esse conhecimento. Eu acho que isso é muito válido num momento como esse que vocês não estão de forma presencial com a gente todos os dias, né? Então, algumas questões são elaboradas por vocês, viu? Das intervenções em espaços públicos, as que me parecem mais próximas das funções transformadoras que acredito que a arte deve ter são as que são efêmeras, né? Aquelas que são passageiros, né? Ou que têm formato transitório, nesse sentido de provocar seu efeito e logo desaparecer. Essa frase faz referência a que artista? Essa artista ficou muito conhecida, né? A Regina Silveira. Essa questão não lembro quem foi que fez, né? Mas foi um de vocês. E era uma questão que, como vocês podem pesquisar, né, fica até um pouco bem simples de responder. Mas que é muito interessante também ver esse ponto de vista que vocês têm sobre a confecção de uma questão, né? Então essa aqui foi bem simples, não vamos ficar prolongando, vamos para a próxima, né? Próxima questão que caiu para mim aqui, foi uma questão bem grande, né? Que trata aqui de questionamento sobre o processo de criação. Essa questão aqui, eu vou ler o enunciado bem rapidinho para a gente não demorar. Ao se questionar sobre o seu processo de criação da Ready-Mades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha ready-made é aquela que se baseia na indiferença visual, ao mesmo tempo numa ausência total do bom ou mau gosto. Relacionando o texto à imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar ready-mades, inaugurou o modo de fazer arte que consiste em... gente, essa eu li bem rápido, né? Até deu umas tropeçadazinhas na leitura, porque fica pequenininho aqui para mim. Mas ele trouxe com isso uma crítica muito grande ao que vinha sendo dito como arte, né? Por que a arte tem que ser só aquilo? Por que não pode ser qualquer coisa? Não pode ser, sei lá, uma caneta que eu jogo aqui em um lugar e eu posso considerar uma obra de arte, já que tudo está sendo considerado uma obra de arte. Então, com isso, ele veio criticar esses princípios que determinavam o que era uma obra de arte. Então, partindo de uma leitura bem básica no que falava de ready-made, de Marcel Duchamp, essas coisinhas, a gente chegava à conclusão muito simples que isso não passou de uma crítica. Então, vamos procurar a alternativa que fala de crítica, né? Eita, coloquei para editar aqui, gente. Foi bom que ficou maior. Deixa eu encontrar de novo aqui. Pronto, tá aqui. É porque o símbolo da caneta é o mesmo símbolo de editar o material aqui. Acabei me perdendo um pouco, mas ficou até melhor. Então, a gente vai procurar a alternativa que fala de crítica, né? Primeira alternativa, designar o artista vanguarda tarefa de... Não, né? Nada a ver com crítica, né? Segunda alternativa, considerar da forma dos objetos como elemento essencial na obra de arte. Nada a ver com crítica também, né? Revitalizar o material radical, o conceito clássico do belo na arte, né? Parece um pouco que essa questão estaria até certa, né? Mas vamos deixar em aberto. Vamos ver se não tem uma mais certa ainda, né? Que fala realmente de criticar. E já está na próxima alternativa, olha só. Criticar os princípios que determinam a obra de arte. Tá vendo a importância de ler a questão alternativa por alternativa? Se eu tivesse parado de ler aqui, eu já daria isso como certo, porque estava ali, né? Mas como eu encontrei uma mais certa, a gente vai na mais certa, né? Então é realmente isso, criticar os princípios que determinavam o que é uma obra de arte, né? Quem é que pode dizer o que é?
Vamos lá para a próxima. Matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No texto citado, o artista Jaime Prades, ou Jaime Prades, não sei muito bem como se pronuncia, considera-se a... Bom, gente, vocês depois, se quiserem até agora, deem uma pausazinha, né? Leiam aí com calma. Eu já li, né? Então não vou ficar me prolongando muito nisso, não, para o vídeo não ficar muito longo, né? A gente já está aqui acho que... eu pausei o vídeo aqui porque teve um barulho. Aí não sei quanto tempo tá, mas deve estar aí com uns 10 minutos, né? Então vocês voltem aí, botem uma pausinha, deem uma lida. Aliás, vocês já até têm um conhecimento desse texto, né? Porque vocês viram na avaliação, então eu não vou nem ficar me prolongando nele não, tá? O que esse texto traz, gente, é uma... Eu vou até aqui, alternativa por alternativa, que diz o seguinte, ó. Reutilização do lixo como forma de consumo. Falou isso no texto? Deu a entender isso, essa ideia do texto? Não, né? Fica um negócio meio disperso, né? Nada a ver, né? Gente, vocês só vão entender os comentários se vocês realmente lerem o texto, né? Percepção da obra como suporte da memória. Faz sentido, mas fica uma coisa meio vaga, né? Não fica aquela coisa concreta. E para a gente ter certeza, marcar com firmeza a questão, a gente tem que ter uma coisa bem concreta, bem palpável. Preocupação com o belo, com o encontro na natureza. Vai um pouco ao contrário da visão do que esse texto prega, não é? Valorização da poética em detrimento do conteúdo. Faz sentido, entretanto, o conteúdo também tem muita valoração nesse quesito que é trazido no texto. Então, a única que sobrou foi a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Ela, deixa eu até apagar isso aqui para não ficar tão poluído. Ela é aqui a alternativa ideal para essa questão. É uma questão mais chatinha, que depende um pouquinho de interpretação, um pouquinho de... Eu acho que puramente interpretação. Até se você soubesse interpretar bem, não teria problema em resolver essa questão não, né? Vamos para a próxima. Aqui, gente, é uma questão muito interessante, né? Que a gente vem sempre abordando em sala de aula, nas videoaulas, que, assim, é uma questão praticamente quem errou é porque realmente não está conseguindo aproveitar o conteúdo. Então, mais uma vez eu digo, procure acompanhar pelo livro e tudo mais. Vou até dar uma lida rapidinho no enunciado. Estudar história da arte, é como se olhar para um relógio perdido em um emaranhado de fios. Interessante essa reflexão, né? O tempo tem muita importância em toda a obra, mas a cada um de um jeito diferente. Levando em conta que o tempo é elemento fundamental de uma obra, marque a alternativa incorreta. Deixa eu até baixar aqui um pouco mais. O tempo serve apenas para marcar a cronologia de uma obra. É apenas para isso? Não, né? Tem muitas outras funções, né? O tempo se faz importante em uma obra, apesar de ser dispensável para a sua análise. De maneira alguma. Olha o anacronismo chegando aí, né? Que a gente já vem falando em outras aulas, né? O tempo deve ser sempre levado em consideração na análise de uma obra. Ficou muito torto esse risco, então eu vou fazer novamente. Perfeito. Por quê? É necessário que a gente sempre olhe a obra de um período com a visão que as pessoas tinham naquele período. Senão a gente vai estar atribuindo características de outro período para aquela análise. E isso cai naquele anacronismo que a gente vem sempre falando, vem sempre debatendo. Então, para não ficar muito longo, eu não vou falar as outras duas alternativas aqui, né? Mas já sabemos que era aqui, a que está na posição de letra C. Não tem a letra, né? Mas está aí na terceira alternativa. Próxima questão. Ainda falando sobre o tempo, é um erro que sempre se deve evitar cometer em análise sobre obra, para que não se cometa um anacronismo, que consiste em... Essa aqui já deveria estar na ponta da língua de todo mundo. Deixa eu caçar ela aqui. Aqui, ó. Erro de cronologia, que consiste em atribuir a uma época ou personagem ideias e sentimentos que não são seus, né? Suas, né? Tá ali faltando um pedacinho, mas já dá para entender. É justamente isso, né? Tá atribuindo características de um período a um ser
ou uma obra que está em outro período totalmente diferente, né? Totalmente distinto. E isso é praticamente um crime artístico, né? Vamos classificar dessa forma. Vamos adiante com a questão de número... Perdi a conta aqui, mas a questão que tem até no livro de vocês, até, né? Que tem essa descrição dessas imagens. Tem duas imagens, né? Porque só dá para colocar uma aqui, mas é aquela mesma que tem no livro de vocês. Observem as imagens a seguir. Ambas de 1970, né? No caso só tem uma. Assinale as alternativas que contêm a informação correta com relação ao autor de ambos os trabalhos, assim como no texto brasileiro do qual fazem parte. A outra imagem pode ser visualizada na página 44 do livro, pois aqui só é possível colocar uma imagem, né? Eu coloquei esse detalhamento aqui para vocês saberem que tem outra imagem, né? Então, ele quer saber qual foi o autor que fez, né, que produziu, né, e em qual período, né, em qual circunstância, né. Então, de antemão, já posso adiantar para vocês que é do Cildo Meireles. Ele só está em um alternativo, né, então podemos já destacar as outras, né, muito tranquilamente, essa questão, e falar sobre em que circunstâncias isso foi produzido, né. E estaria no contexto de censura e medo, derivados da repressão e do regime militar. Então, naquele tempo, as mensagens subliminares eram muito comum de ser vista, porque você não podia falar uma coisa explicitamente, senão você era preso, castigado, às vezes até morto, né? Então, é muito interessante que vocês depois peguem até um pouquinho de como o que aconteceu com os artistas, né, nesse período de ditadura, nesse período de censura. É muito bom que vocês vejam isso, tá? Pra gente aprofundar um pouco. Vamos adiante, né? Observe a obra do pintor Delacroix. Eu não sei muito bem a pronúncia em francês, né? Mas se atenha ao nome que está escrito aí. Intitulada A Liberdade Guiada do Povo, em 1830. Assinale a alternativa correta, né? Estão vendo aí uma imagem que retrata, né, na Revolução Francesa, lá dá para ver ali pela bandeira, né, que significa igualdade, fraternidade, prosperidade, né? Igualité, fraternité, prospérité. E mas sem muita dificuldade. Essa aqui ficou só com 4 alternativas. Agora que eu estou percebendo, não sei se apareceu só assim para mim, não sei se para vocês tinha as 5, ou é porque ela já é assim, agora não, me falhou um pouco a memória aqui. Então a gente vai observar, né, dar uma olhada nessa obra e ver qual a ideia que o autor tentou nos passar com essa pintura, né? O que é realmente que isso quis nos dizer, né? Você olhando, você vê, né, realmente a luta de um povo, né? Mas o que é que isso quis nos trazer? Então vamos aqui às alternativas, ó. Já falei, né, que a gente está falando aí da Revolução Francesa. Então a gente pode... Deixa eu até pegar minha caneta aqui, ó. Os sujeitos envolvidos na ação política representados são homens do campo com seus instrumentos. Tem só homens do campo com seus instrumentos aqui? Bom, se uma arma for um instrumento do campo, outra arma for um instrumento do campo, podemos dizer que sim, né? Mas, como não é, então a gente diz que não. O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor, a figura da liberdade, mas retrata... A gente aqui está sumindo um pouco para mim, não sei como é que eu volto aqui para ficar a alternativa inteira. Vou ler todas, aí depois a gente volta. O quadro mostra tanto a ideia revolucionária francesa, revivida pelas lutas políticas de 1830, como outras coisas mais, né? No quadro vê-se uma barricada de fronte militar da guerra entre nobres e servos durante... Essa aqui a gente já pode descartar, né? Que não faz sentido algum. Essa aqui também a gente pode descartar, porque não faz sentido algum. Quando você tem alguma dificuldade na questão, você vai eliminando as que estão na cara, que estão erradas. Sempre tem, né? A gente sempre fica em duas, a gente sempre fica entre dúvida entre uma ou duas questões, três alternativas, quer dizer. E dessa forma, eliminando, a gente consegue ter uma visão mais clara, né? Então, o quadro evoca temas da Revolução Francesa, como bandeira tricolor e a figura da liberdade.
O quadro mostra tanto a ideia da Revolução Francesa revivida pelas lutas. Então, essa ideia de luta está mais emaranhada no quadro do que a da bandeira, né? Ele está falando da luta, você vê que a mulher está com a roupa ali rasgada, realmente que ela se matou ali para poder erguer essa bandeira que significava muito mais do que as cores, como a alternativa 2 estava dizendo, né? Então, a alternativa assertiva correta seria o quadro mostra tanto o cenário ou o ideário da Revolução Francesa e como todas essas lutas que foram ocorrendo durante esse período. Isso aqui é uma questãozinha um pouco mais complexa, porque ela já é de um nível mais alto, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para aprender. Outra, essa aqui, moleza, né? Um movimento artístico caracterizado pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e ao estilo de vida americano, o American Way of Life. Eu acho que é assim que se pronuncia. Essa aqui de cara nós já sabemos que é o pop art, que é o único movimento que a gente estava falando, então não tem nem para que eu ficar explicando esses outros. Próxima. O suporte, acima de tudo, é uma parte significativa da materialidade na arte, que se presencia de qualquer linguagem, né? Se presencia de qualquer linguagem. O suporte comum entre todas as línguas artistas é o corpo, né, gente? Então a gente pode perceber que essas obras, né, que são produzidas necessitam de que alguém realmente faça, né? E para isso precisa-se desse corpo. Então esse suporte, que acima de tudo é uma parte significativa da materialidade, é o corpo, né? Vou até sublinhar assim para a gente ficar mais claro, né? Então, pessoal, foi isso, né? A prova estava bem tranquila, né? Houveram sim algumas notas não tão muito boas, mas eu acredito que por falta de atenção, né? E quem realmente ficou de recuperação nunca foi por causa das provas, e sim por causa das atividades, por causa das videoaulas que não assiste. Porque, gente, eu sei muito bem quem assiste, quem não assiste, quem deixa o nome sai, né? Eu vejo pela retenção do vídeo, né? Eu, obviamente não vou ficar falando isso, né? Eu tô falando isso no final porque só quem assiste é que vai saber que eu tô sabendo que você tá assistindo. Então, gente, para você que tá aí se dedicando, para você que tá tirando um tempinho aí, a força ali necessária para se esforçar e para chegar todo final de aula com aquele sentimento de dever cumprido, meus parabéns para você. Você está vencendo a quarentena. E para quem está enrolando, gente, ele está prejudicando só a si próprio. Então, pessoal, até a próxima. Um abraço. A aula não quer parar aqui, né? Então vai ser até... Pronto, agora eu posso dar tchau. Então, gente, até a próxima. Tchau.